gente, no relato de hoje eu vou falar sobre a minha filhinha que faleceu com 8 meses dentro da minha barriga, que foi a minha segunda filha, Cananda. Gente, eu engravidei e não sabia. Eu tava, acho que com uns 2 meses e pouco, e não sabia de nada. Porque faziam quase 5 anos e pouco, eu acho que, não, uns 3 anos e pouco que eu estava que eu tinha tido Caluanda, né? Então já fazia uma grande diferença de idade de uma para outra e eu não sabia. Eu tomava remédio para anticoncepcional e mesmo assim eu engravidei e não sabia que estava grávida. Nisso aconteceu, minha mãe teve um aneurisma cerebral e ficou muito mal, muito mal. Eu estava presente na hora que ela teve a crise, eu presenciei tudo. Ela teve que sair de Paulo Afonso, da Bahia, para vir para aqui, para Recife, que ela veio em estado gravíssimo. E nisso, eu não entendia que eu estava grávida e eu ficava muito nervosa, passando mal. E achava que aquilo era só um nervosismo em relação à minha mãe estar muito doente, né? E nisso, eu vim para cá, para Recife, porque na hora eu estava lá com ela. E participei de tudo, dos procedimentos dela. Ela teve que fazer cirurgia, teve que fazer para poder tentar voltar ao normal. E eu sempre lá, e passava muito mal, e não entendia por que eu estava passando mal. Eu doei sangue para minha mãe, e passei muito mal na hora que eu estava doando sangue, e eu achava que era porque eu estava nervosa pelo fato da minha mãe ter tido um aneurisma cerebral. Nisso, quando minha mãe, depois que minha mãe teve aneurisma, que fez cirurgia, passou por um processo delicadíssimo, minha mãe voltou para a Bahia para tentar se recuperar lá. E eu fiquei aqui em Recife, né? E eu passava muito mal, e achava que ainda era devido ao nervosismo que eu estava. Foi quando umas amigas minhas me disseram: Pati, por que tu não faz um exame de gravidez? Aí eu falei: não precisa, porque eu tomo anticoncepcional, não tem problema. Mas falaram tanto que eu resolvi fazer esse exame de gravidez. E quando eu fiz, já foi descoberto, eu acho que uns 3 meses e pouco, que eu estava grávida. E eu passava por processos muito difíceis com meu ex-marido, como eu já expliquei antes, né? E nisso, gente, começou a me dar uma dor no meu estômago. Eu senti uma dor insuportável no estômago. E eu vomitava sem parar. Eu não conseguia comer nada, eu só sabia vomitar, só isso. Naquele tempo eu tinha o plano de saúde do trabalho dele. Então, praticamente todos os dias, eu pegava o ônibus de manhãzinha, ia para o hospital, tomava uma injeção, tomava soro e voltava para casa. Sempre, acho que foi um mês seguido fazendo isso. E eu ia pro pré-natal, a médica fazia todos os exames, passava todos os exames e dizia que eu não tinha nada. E eu não aceitava aquilo, porque a dor que eu sentia era insuportável. Eu passava o dia inteiro deitada, tinha dias que eu nem levantava, só segurando meu estômago. Peraí, Paulinha, saia, pode sair. Só segurando o estômago e vomitando muito. Eu fiz só um ultrassom, que foi quando eu descobri que era uma menina, que era Cananda. E o médico disse que estava tudo super bem, ela estava muito bem. Agora que se eu continuasse com esses vômitos, com essas coisas, que eu ia todos os dias para o hospital, porque, gente, eu ia todo dia para o hospital. E eu só me conformava quando eu tomava soro e tomava uma injeção. A médica me disse que se eu continuasse assim, eu ia acabar perdendo o bebê. Porque eu não aguentava mais o bebê, né? Tanta coisa que passava. E eu não me alimentava de forma nenhuma. Então, na gravidez, eu só fiz emagrecer muito e só criou barriga. E eu muito magra e só a barriga. Esse é meu brinco. Quando completou mais ou menos uns 6 meses de gravidez, as pessoas me disseram, minhas amigas me disseram: Pati, vai pra Bahia, porque lá você tem médico, você tem hospital à disposição. É muito mais fácil do que você ficar aqui do jeito que você tá, sofrendo muito. Porque, gente, eu sofria muito. Eu não comia, eu não dormia, eu só fazia chorar, segurando na barriga, apertando minha barriga o tempo inteiro. E eu sentia uma dor absurda no estômago. E me indicaram: vai, Pati, vai, Pati. E eu decidi viajar para a Bahia.
Como eu estava assim, com 6 meses ainda, eu achava que eu ia e ainda voltaria para ter o neném. Então, tudo que eu tinha comprado de bebê, porque nem foi eu que comprei, foi minha irmã que comprou enxoval, porque eu não conseguia ir em lugar nenhum. E minha irmã comprou enxoval. E eu não levei nada do enxoval, só fui eu mesmo. Minha filha já estava lá. E fiquei lá, não levei nada do enxoval. E quando chegou lá, gente, no primeiro mês eu cheguei lá com 6 meses e pouco. Quando foi com... Passei um mês, vi gente diferente, vi minha mãe se recuperando, vi coisas diferentes, amigas que vinham conversar comigo. Então, durante um mês, eu não senti nada, 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 nada. Não sentia dor, não sentia nada. Mas também eu não conseguia me alimentar, era dificílimo eu me alimentar. Quando foi uns 7 meses e pouco, eu fiz os exames do pré-natal lá. E meu tio é médico, e meu tio resolveu me internar. Por que me internar? Porque como eu não comia nada, estava passando tudo para criança, então não tinha nada para criança mais. Então eu fiquei uns 15 dias internada. Eu lembro que eu tomava um soro amarelo, que eu creio que era para tanto me ajudar, né, como ajudar a bebê também a se alimentar, porque eu não conseguia comer nada. Eu passei 15 dias internada e fui muito bem atendida. As enfermeiras vinham, as médicas vinham, o meu tio vinha, tentavam, a mulher que entrega o lanche, a comida, ela vinha, conversava comigo, coma meu amor, me dava coisa para mim comer, e eu não conseguia comer, não queria comer nada, 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 nada. Eu não sei explicar ainda o que era que eu tinha. Um médico chegou para conversar comigo, perguntou o que eu tinha, eu conversei com ele e tudo, ele disse que achava que aquilo que eu tinha era psicológico, aquela dor que eu estava sentindo era psicológico. Naquele tempo eu não entendia o que significava aquilo. Então para mim foi o quê? Não tem nada a ver, porque eu tô doente, ninguém quer cuidar de mim e tal. Eu não entendia o que significava crise de ansiedade. Eu não conseguia entender nada disso. Então é o seguinte, eu continuei internada, saí do hospital, me recuperei por uns dias, dava umas andadinhas, me cuidando de minha mãe, progredindo muito bem, conversava com minha mãe. E só a barriga, gente, porque eu não tinha peso nenhum, só emagrecia. Pra vocês verem, eu não tirei nenhuma foto grávida. Nada, 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 nada. Nisso, quando estava perto de completar 8 meses, eu fui internada de novo. Pra poder, eu acho que dar mais alimentação, eu não tenho certeza o que foi. Pra dar mais alimentação pra mim e pra bebê. E eu fiquei tomando aquele remédio amarelo. Eu não sei dizer, não sei se era amarelo ou era verde, eu não sei dizer não. Era um sorinho que eu tomava, eu acho que era pra poder alimentar tanto a mim quanto a criança, né? E nisso, eu passei, eu acho que mais uma semana internada. Num dia, quando foi à noite, eu lembro, nunca esqueço, eu comecei a me sentir muito mal, mas é uma sensação horrível, parecia que eu ia morrer. Era uma agonia tão grande, eu tremia, irmão, tremia, minha boca batia uma na outra, e a barriga se mexia, uma sensação horrível. Eu gritei à enfermeira que eu tava morrendo, eu vou morrer, eu vou morrer. A enfermeira veio correndo, aferiu minha pressão, eu disse que minha pressão estava ótima, não tinha nada. Olhou meu olho, disse que estava ótimo. Disse que meus lábios estavam normal. E eu dizendo a ela que eu estava morrendo, eu tô morrendo, me ajuda rápido. Chama meu tio, chama meu tio. Ela foi atrás do meu tio e meu tio estava fazendo uma cirurgia e não podia vir. Ele disse que quando acabar, ele viria. Quando acabou, ele veio, a enfermeira explicou a ele o que eu tinha sentido, tudo eu expliquei a ele. E quando ele chegou, ele perguntou, e aí, como é que você está se sentindo? Eu disse, agora eu estou me sentindo muito bem. Tinha passado tudo, gente. Então, hoje em dia, eu acho hoje em dia que eu tinha tido naquele momento uma crise de ansiedade. Eu acho, não tenho certeza. Porque quando meu tio chegou, que veio, aferiu a pressão de novo, olhou, estava tudo normal. Tudo normal. Aí nisso,
ele viu tudinho e me deu alta. No outro dia eu recebi alta, fui pra casa e eu disse não, a partir de hoje eu vou viver outra vida, eu vou começar a comer, eu vou viver tudo que eu não vivi nessa gravidez. Eu não vou mais ficar doente, eu não aceito mais ficar doente. E eu vou viver, vou comer, não vou sentir mais nada, 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 nada. Só que nisso, o meu tio tinha que viajar, porque ele tinha tirado férias, entrado de férias, saído de férias, né? Então ele viria para Recife, passar um mês em Recife, e eu tinha que ficar lá. Mas como ainda eu estava com 8 meses, né? Então na minha mente era o seguinte, ele vai passar o mês lá, quando ele voltar vai ser bem na época de fazer o parto, então não fiquei preocupada, né? Eu disse não, eu já estou me sentindo bem, não fiquei preocupada e ele viajou. Eu lembro, gente, que ele viajou numa sexta-feira. E no sábado ia ter o casamento de um primo meu. E eu disse que eu ia pro casamento, que eu ia comer docinho, que eu ia comer pastel, ia comer coxinha, porque isso tudo eu não tinha comido nada na gravidez. Eu ia tomar refrigerante, isso e aquilo, eu vou. E eu fui pra esse casamento do meu primo, né? Nisso, quando a gente chegou lá, tudo tranquilo. Eu fui pra igreja, eu vi a noiva entrando, tudo tranquilo. Fomos pra recepção, comi coxinha, comi empada, tudo que eu tinha direito eu comendo. Tomei suco, comi até o bolo do casamento eu comi. Porque eu disse, eu vou me alimentar e eu vou comer. Então nisso, gente, tudo tranquilo. Fui no banheiro 2 vezes, fiz xixi, nada aconteceu. Saí do banheiro, voltava e ficava conversando com o pessoal. Eu super normal, não senti nada, super normal. Nisso, passou um tempo e eu fui parabenizar os noivos, né? Fui parabenizar a noiva, fui parabenizar os noivos, que eles estavam muito lindos. E quando eu cheguei, dei um abraço no noivo, que é meu primo. E quando eu fui abraçar a noiva, que eu fui dar um beijo na noiva, eu senti uma coisa escorrendo pelas minhas pernas. E fez um barulho assim, pá! Sabe? Foi um barulho. E eu olhei pro chão. Quando eu olhei, o vestido dela tava todo pinicado de sangue, gente. E eu olhava para o chão e ela puxou logo o vestido dela. O que é isso? O que é isso? E começou a escorrer sangue. Muito sangue. Meu tio veio correndo com minha irmã e o meu ex-cunhado. E nisso meu tio perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que eu não entendi, eu não sabia por quê. Eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. E saía, gente, coágulos de sangue como se fosse fígado. Uns pedaços de sangue caía no chão, caía mesmo no chão. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. Nisso, meu tio disse, vamos para o hospital. Eu disse, vamos para o hospital. E foi eu, meu tio, minha irmã e meu ex-cunhado. Colocaram uma toalha no carro, eu sentei e fomos para o hospital. Quando chegamos lá, meu tio me deixou e eu disse a ele, tio, volte para o casamento do seu filho, que eu vou estar aqui, estou bem, pode ficar lá, pode ir. Ele, não, minha filha, eu disse, pode ir. E meu tio voltou para o casamento e ficou só eu, minha irmã e meu ex-cunhado. E nisso, gente, começou a sair da minha vagina, como se fosse um pum dentro da vagina. Um barulho estranho dentro da vagina. Eu não sabia o que era que estava acontecendo. E enquanto isso, eu escorria muito sangue. Muito sangue. Nisso, eu esperei o médico chegar, que era outro médico. O médico veio me atender e eu tremia, minhas pernas batiam uma na outra. E ele perguntou se eu estava com muito frio. E eu falei que não, que as minhas pernas batiam uma na outra porque eu estava com muito medo. Era um medo que estava vendo dentro de mim. Por isso que batia muito minha perna uma na outra. Ele mandou eu deitar, tirou minha roupa estava ensopada, não serviu mais para nada, foi direto pro lixo. E ele disse que ia me aplicar uma injeção para tentar parar o sangramento, né? E eu disse, doutor, tem como fazer o parto agora? E ele disse que não tinha condições de fazer o parto porque eu estava com uma hemorragia muito forte. Então não tinha como fazer o parto. E nisso me levaram para uma sala, aplicaram
um negócio em mim que eu não sei. E eu fiquei à noite tomando isso. Minha irmã teve que ir embora e eu fiquei lá. E o médico disse que como era já do sábado para o domingo, só ia ter exames na segunda-feira. Então eu ia esperar até a segunda-feira para poder colher exames. Enquanto isso, eu fiquei tomando remédio para poder passar o sangramento. Eu passei do sábado de madrugada até o domingo tomando o remédio. E quando foi de tardezinha, eu pedi para ir no banheiro, porque eu queria ver se estava sangrando. E quando eu cheguei no banheiro, tinha bem pouquinho sangue, quase nada de sangue. Aí eu digo, ai, graças a Deus o sangue parou. Aí fiquei logo feliz. Aí quando o médico veio, me viu, eu disse, doutor, só tem um pouquinho de sangue, tem como fazer minha cirurgia agora? Aí ele fez, não pode, porque você ainda está com 8 meses. E a gente tem que saber o que está acontecendo com você. A gente não pode chegar e fazer uma cirurgia assim logo agora, que acabou de ter uma hemorragia. Vamos esperar chegar segunda-feira, nós vamos fazer todo tipo de exame e você vai ver que vai dar tudo certo. Tudo bem. Passei o domingo inteiro, recebi visitas à tarde, minha irmã me visitou, uma amiga minha me visitou, conversou comigo e eu já estava bem melhor e continuei tomando aquele remédio. Quando foi Aí passei o domingo todo lá. E quando foi de noite eu notei que tinha parado o sangramento. Aí até eu falei, quando o médico ia largar, porque ia trocar de plantão, e eu falei pra ele que o sangramento tinha parado. E ele falou que ia tirar a medicação, que na segunda-feira eu ia começar a receber, ia fazer os exames de sangue, de urina, de tudo, pra ver o que era que estava acontecendo. Na realidade, o que estava acontecendo, né? Tudo bem. Quando foi umas 5 horas da manhã, gente, eu acordei com uma dor. Praticamente eu não tinha dormido, mas eu acordei com uma dor da barriga para as costas. Era uma dor insuportável, insuportável, gente. Eu não conseguia nem respirar direito. Então, eu levantei e fui até a enfermeira que ficava assim no canto. Eu não quis chamar. Eu fui lá e graças a Deus ela morava na rua que a minha mãe morava. E eu cheguei pra ela e disse que eu não estava aguentando de tanta dor, que era insuportável o que eu estava sentindo. E que ela ligasse pra minha casa para chamar alguém ou chamasse um médico, porque eu não estava mais aguentando. Ela disse que tinha que esperar o médico trocar de plantão para poder ver o que era que estava acontecendo, né? E quando ela largasse de 7 horas, ela ia passar direto na minha casa e conversaria com alguém para poder vir me ver. E ela me ajudou muito, gente. Ela colocou oxigênio em mim. Com esse oxigênio, eu comecei a me sentir melhor. A dor continuava muito forte, mas o oxigênio melhorou muito mesmo. Muito, muito mesmo. A dor do que eu estava sentindo. E nisso, eu tive que aguardar. Ela largou, eu fiquei lá tomando oxigênio. A outra menina veio e passou um tempo. Chegou a minha tia. E minha tia aí perguntou pelo médico, e o médico ainda não tinha chegado, né? Minha tia perguntou como eu estava e viu que eu estava desesperada de dor, era uma dor insuportável mesmo. E nisso, ela foi procurar o médico. Não, eu vou procurar o médico, ver se acha. Ele chegou, procurou o médico e achou o médico. E o médico veio e disse o seguinte, fez o exame de sangue, passou o exame de sangue, exame de urina. E eu ia aguardar para ver o resultado. Só que, gente, eu senti uma dor insuportável. Dizer que eu não estava mais conseguindo aguentar de tanta dor que eu estava sentindo. Era muita, muita dor. Então, ele colocava na minha veia. Eu não sei explicar o que era, que injeção era essa. Que eu adormecia. Eu acho que em 5 minutos eu dava uma dormida, adormecia. E acordava já meio grogue. E naquele momento que eu adormecia, aquela dor ia passando. Mas quando eu acordava, quando eu voltava, a dor continuava. Pior ainda. Quando deu umas 2 horas da tarde, que eu já não estava mais aguentando, ele falou que eu tinha que ir fazer um ultrassom. Só que no hospital, naquele tempo, não tinha ultrassom. Eu tinha que fazer ultrassom numa clínica, que é dentro da cidade. E eu ia fazer esse ultrassom lá nessa clínica. Então, eu fui com minha tia, dirigindo, o enfermeiro segurando o soro pelo lado de fora do carro. E eu, gente, eu me espremia toda de dor, que eu não aguentava mais.
E nós fomos pra lá, pra esse lugar. Quando chegamos lá nessa clínica, me botaram numa cadeira de roda. Eu acho que o pessoal viu o meu desespero, que eu ficava me espremendo todinha, que eu tive que passar na frente de todo mundo. Passei na frente de todo mundo. E o médico lá começou a fazer fez a ultrassom, né? E é o seguinte, gente, eu vou continuar esse vídeo no próximo, porque vai ficar muito extenso. Então, esse vídeo continua, tá certo?